Então, isso que a gente fez, ó, esse afastamento que eu tenho até a fonte dessa cota aqui, o tamanho desse tique, o quanto que essa linha passa, tudo isso a gente criou uma regrinha, tá? Que a gente não vai fazer aqui, mas eu queria abrir e mostrar isso para vocês uma vez. Então, esta configuração de estilos que eu estou fazendo aqui, ela está aqui, ó, esse nome UDESC padrão. Se eu selecionar outro, o Standard, ele vai fazer cotas com um padrão diferente, né? Não vai ser o mesmo padrão, ó. Já saiu totalmente diferente o tamanho do texto, o limite aqui, ó, tudo diferente, tá? Então, como que eu configurei isso e o que ele está configurado? Eu vou aqui, ó, e vou clicar em Manage Dimension Styles, ok? E ele vai abrir essa janelinha que eu teria aqui a lista de todos os estilos de cota que eu já configurei. Então eu vou pegar esse aqui, eu poderia criar um novo a partir dele ou eu vou pedir para modificar para a gente testar e ver isso aí, ó. Nessa janelinha, ele me abre todas as configurações possíveis da cota. Começando da linha, né? Então a cor da linha que eu pedi para ser determinado pelo layer, tipo de linha, espessura da linha, quanto que ela passa depois da marca. Então esta linha aqui, ó, esta linha aqui que ele está trabalhando, quanto que ela passa depois do tique, né? Esse pedacinho aqui que passa depois desse tique, está aqui configurado, né? Quanto que ele se afasta da linha de base, também, né? Para cima, quanto que ele passa ali, mesma configuração, tá? Eu posso suprimir a linha, ó. Se eu tirar aqui, ó, suprimir a 1, ele tirou o pedaço aqui, ó. Se eu tirar suprimir a 2, ele tirou esse pedaço do lado de cá, tá? Linhas de extensão, a mesma coisa, ó. A linha vertical que vem do ponto, eu posso também suprimir, posso definir a cor dela, podia pedir para a linha de extensão ser outra cor, para sair mais grossa, mais fina, teria como configurar tudo isso aqui, tá? E da mesma forma, quanto que ela passa da linha e quanto que ela se afasta da origem, tá? Se eu modificar isso aqui, ó, para 0,5, ele vai afastar ainda mais desse ponto de origem, tá? Mas eu vou deixar o valor original. Aí, símbolos e setas, ele vai definir este elemento aqui. Eu vou escolher, né, se eu quero o tique arquitetônico ou se eu quero um ponto fechado ou se eu quero um ponto maior, uma caixinha. Eu tenho várias opções aqui, né? Então aqui eu poderia modificar isso, tá? Poderia modificar destas linhas de chamada também, tá? Se ele vai aparecer isso ou outro elemento, tá? Deixar no Architectural Tick. E o tamanho desse tick ou da seta também eu vou definir aqui. Então, nesta aba aqui eu vou configurar esse tipo de elemento, o tamanho dele, a posição, a cor e tudo mais, tá? Aqui eu entro no texto, né? Eu utilizei um tipo de texto ali que eu já configurei, porque daí se eu mudar um texto, ele vai mudar o texto da cota também. Ou seja, se eu decidir que eu quero fazer um projeto não mais na Arial, mas em Verdana, eu posso modificar esse UDESC anotativo e ele vai mudar também o texto da minha cota, beleza? A cor também eu botei aqui como amarelo, aí eu escolhi uma cor específica, por isso que a cota sai com o texto de uma cor e a linha de outra. E a altura do texto está como 0,15. Se fosse exatamente de acordo com a norma, eu teria que ver, provavelmente isso aqui teria que estar como 0,3. Essa parte do fit, ele vai me dizer como que o texto se comporta quando a linha, o espaço não é o suficiente, né? Aqui é onde há divergências, né? Se ele vai puxar uma linhazinha de referência ou se ele vai manter o texto entre as duas linhas ou se ele vai afastar o texto, né? Então, como regra, eu escolhi aqui, ó, se não tiver espaço suficiente entre o texto e as linhas, o que eu faço, né? Aí eu posso pedir para ele mover o texto ou a seta, o que ele achar melhor, que ele mova a seta, que ele mova o texto, tanto o texto quanto a seta, ou sempre mantém o texto entre as linhas de extensão. Esta é uma regra que, se eu deixar a cargo do CAD,
ele acaba indo para todo lugar esse texto. Então eu prefiro fazer manualmente, por isso que eu deixo em Always Keep Between Extension Lines, né? E aí, ó, se ele vai colocar com uma setinha ou não, se ele vai botar com uma linhazinha de chamada ou se ele vai botar sobre a linha de extensão sem linha de chamada, ok? Se a minha escala vai ser anotativa ou não. As unidades primárias, né? Se ele vai me mostrar isso aí em metros, centímetros, se ele vai me mostrar em sistema imperial ou decimal. Unidades alternativas, elas me permitem colocar um segundo texto embaixo da linha. Então eu poderia ter tanto em metros quanto em centímetros, por exemplo. Ou poderia pedir para a cota me mostrar tanto a decimal quanto mostrar a imperial embaixo, né? Então deixa eu botar aqui, por exemplo, a imperial, né? Ele apareceria um segundo texto embaixo. Não é convencional para a gente, eu vou tirar. Mas pode ser útil, né? Se a gente trabalhar aí, de repente, com uma empresa que não está acostumada a trabalhar com sistema métrico, a gente poderia incluir um segundo tipo de medida. E a tolerância é quando que ele vai cortar o valor da cota que ele está fazendo, né? A precisão e a tolerância, tá? Aí o importante aqui, ó, é no texto a gente deixar acima centralizado da esquerda para a direita, né? Aqui nas unidades primárias, né? Eu posso suprimir o 0 à esquerda ou o 0 à direita, né? Para ele reduzir, ó, 1.0, ele está mostrando 0.8 aqui, ó. Se eu suprimo, ele vira só 0.8, ok? E o 0 à direita, né? Então 1.0 ou 1. Eu posso escolher também tirar ou deixar esse elemento, ok? Aqui que eu configuro esses zeros ali. E aí eu posso fazer qualquer configuração de cota que eu julgar necessário, tá? Qualquer configuração de cota que eu queira modificar, eu poderia criar o meu próprio estilo aqui.